Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no vídeo que está vindo aí, nós vamos ver a questão do amor próprio. Sabe aquele pensamento que, então, sabe, ninguém vai me querer. Então, esse tipo de pensamento que vai minando as forças e vai deixando o nosso amor próprio de lado, antes estar com alguém do que permanecer sozinho. Como que a gente pode entender essa dinâmica e como que isso, na verdade, nos enfia nos enroscos emocionais e como que a gente pode se libertar de tudo isso? Como que a gente pode, na verdade, desenvolver essa arte do amor próprio dentro de nós? É isso que está vindo aí. Acompanhe, roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: primeiramente, venho agradecer por fazer a diferença na minha vida e de tantas pessoas. Você é um homem abençoado. Ô, minha querida, muito obrigado, viu? Por suas palavras, pela participação. Aliás, as palavras, elas são sempre um grande incentivo na caminhada, viu, gente? Então, às vezes as pessoas acham que, eu tô acostumado receber elogios ou coisa do tipo. Cada pessoa que deixa, às vezes, um recado, alguma coisa assim, é sempre muito bem-vindo, porque as palavras, eu sempre digo, as palavras, elas são como um jogo é um baralho, né? Você sabe que com um baralho você pode fazer vários jogos, não é mesmo? Você pode jogar truco, você pode jogar cacheta, você pode jogar rouba-monte, enfim, 21, com o mesmo baralho. Eu falo que as palavras, a mesma palavra, ela também pode despertar várias outras coisas, várias situações. A mesma palavra, dependendo da forma como a gente fala, a maneira como a gente fala. Então, as palavras elas podem, né, incentivar alguém ou desestimular alguém. Então, muito obrigado, porque assim, a maioria de vocês sempre são muito carinhosos e sempre me deixam palavras muito assim que me estimulam, que me incentivam. E, aliás, esses encontros presenciais que eu tenho com as pessoas, isso quando eu estou viajando ou quando eu estou em algum lugar que eu encontro de maneira não de maneira não premeditada, vamos assim dizer, com as pessoas, é sempre uma troca também de carinho. E agora vai ter um encontro premeditado que vai acontecer então, não é? É um encontro programado que vai acontecer em São Paulo. Esse contato físico com as pessoas me faz muito bem também. Então, aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, às vezes eu deixo no primeiro comentário aí do vídeo, você encontra o nosso primeiro encontro presencial, onde eu vou dar um treinamento emocional, é a cidade de São Paulo. Então, se você é de São Paulo ou aí da redondeza de São Paulo, participe. São apenas 40 vagas, tá, gente? São só 40 vagas. O nosso encontro presencial, esse treinamento emocional, vai acontecer no dia 21 de outubro, agora de 2018. E para o ano que vem, eu estou pensando, né, em ir para outras capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tá? E outras capitais desse nosso grande Brasil, e isso vai me fazer muito bem, sem dúvida alguma. Então dá uma conferida aí, dá uma conferida, tá, sobre esse encontro. Meu nome é Tal, tenho 38 anos, moro em Limeira, no interior de São Paulo. Tive um namoro ecumênico, eu católica e ele evangélico, de 38 anos, nacionalidade. Acho que eu não vou falar a nacionalidade dele, não, né? Senão acho que identifica demais, não é? Acho que eu vou preservar a nacionalidade dele. Tá, aí vocês foram casados por um ano. Ah, não. É um namoro, não foi casamento. Por um ano e 4 meses. No começo, ele foi persistente, pois eu não queria. E apesar de eu estar com o pé atrás, pensei, vou dar uma chance, quem sabe dá certo.
A minha carência e medo de ficar sozinha era tanta que abracei o crocodilo, como você diz. Ou seja, aquele exemplo que eu dou, né? Olha, quando a gente está se afogando, jacaré vira tronco. Não é esse o ditado que eu costumo usar? Você está se afogando, meu bem. Em condições normais, você não vai abraçar um jacaré, né? Só se tiver pancada da cabeça, né? Mas em condições normais, você não vai lá chegar e abraçar um jacaré. Ô, seu jacaré, vem cá. Não. Agora, se você estiver se afogando e o jacaré está passando, meu bem, você gruda nele. As situações de carência é mais ou menos isso. A gente às vezes está se afogando nessas águas, essa sensação de vazio, todo mundo está namorando menos eu, parece que então eu tenho um grande problema. Aí passa um jacaré, a gente não consegue distinguir, não consegue avaliar, parece que entre o jacaré e morrer afogado, é preferível eu abraçar o jacaré. E aí é a hora que começa todas as grandes confusões emocionais, os grandes enroscos emocionais começam justamente aí. Ele era um homem trabalhador, atencioso e me tratava bem, mas faltava carinho. Muitas vezes me sentia um depósito de esperma. Ai que forte! Eu conversava, pedia mais carinho, melhorava por um tempo. Vivia frustrada, mas pensava: é o único homem que me quer. Percebe, gente? Percebe onde eu estou me afogando? E aí então passam os jacarés? É o único homem que me quer. Se ele não me quiser, ninguém vai querer. Então eu tenho, não importa que não está dando carinho, eu estou me sentindo um depósito de esperma, mas ele é o único que me quer. Então eu tenho que permanecer aqui. Tá vendo como tudo começa aqui? Quando saíamos, ele olhava de forma indiscreta para outras mulheres sozinhas ou acompanhadas. Eu dizia que era uma falta de respeito sua atitude, e ele dizia que eu era ciumenta e olhar não significa nada. Af, como sofri! Aceitava qualquer coisa. Eu era pau para toda obra. Nos momentos bons e ruins, estava ao seu lado. Com o tempo, nosso relacionamento foi esfriando e cheguei a falar sobre separação, mas ele dizia: se você quiser terminar, eu não vou, porque te amo. E eu, com medo de me arrepender, continuei. Por descuido nosso, acabei engravidando. No começo, não queríamos, mas depois aceitamos. Ele dizia que eu precisava ter um filho porque o meu relógio biológico estava vencendo. Decidimos morar juntos e a minha vida virou um inferno. É a tal história. Se num relacionamento, como namorado, eu já estou vivendo, às vezes a gente acha que as coisas vão acontecer de forma maravilhosas, mágicas. Então, por exemplo, tem gente que acha que o casamento vai fazer com que aquela situação mude. Se eu estou vivendo um namoro infernal, eu vou ter um casamento infernal. Filho não vai trazer paz para relacionamento. Entende? Pode trazer bem-estar para você enquanto mãe. Pode trazer satisfação para ele enquanto pai, mas para a relação, dificilmente acreditar que o filho vai fazer com que a relação melhore, entende? Por quê? Porque são duas pessoas que já não estavam mais em sintonia. São duas pessoas que não estão se entendendo. Então agora eu vou ter uma terceira pessoa, que é o filho. Então vai fazer bem para mim, porque filho é uma bênção. Vai fazer bem para mim. Pode fazer bem para ele. Ele pode ser um pai maravilhoso. Mas como marido ou como namorado, no relacionamento, não é o filho que vai trazer esse, sabe? Esse toque todo aí. A não ser que o filho fez com que nós mudássemos a maneira como nós nos entendemos. Aí são outros 500. Entendeu? O filho pode ter sido o gatilho que fez com que a gente se sentisse mais cúmplice. Mas nós tivemos disposição para que isso acontecesse.
Então, aí, ok. Depois de alguns dias, ele ia para a igreja, me largava sozinha, chegava tarde, não desgrudava do celular, nem para ir ao banheiro. Fiquei desconfiada. Comecei a ter muita dor e sangramento, precisei ficar em repouso e medicada. E ele, distante. Um belo domingo, saiu para ir à igreja e esqueceu o Facebook aberto. Foi quando vi várias conversas com muitas mulheres que aconteciam desde antes do nosso namoro. Fiquei sem chão. Para mim, a base de um relacionamento é feito de respeito e confiança. Nunca fui de mexer nas suas redes sociais. Quando chegou, perguntei e ele disse que não tinha nada a ver, era coisa do passado, que eu era ciumenta e ficava pressionando e que eu então o deixasse em paz. Chorei muito e falei que não queria mais. Ele disse que me amava e tinha que pensar no bebê. Nesta noite tive um aborto espontâneo. Quando voltei do hospital, fingi ter esquecido e fui comendo pelas beiradas. Escaneei as informações do seu WhatsApp e descobri que ele tinha uma namorada da mesma igreja. Liguei para ela, que ficou surpresa e não estava acreditando, mas queria a verdade como eu. Ou seja, ele vai para a igreja para o quê? Para fazer o quê? Ele vai louvar o Senhor ou ele vai lá para aprontar? Por isso que eu falo. E depois o problema está no ateu. O problema está em quem não acredita em Deus. Nossa, onde já se viu? Essa pessoa não tem Deus no coração. Você entendeu? Eu não sou ateu. Eu acredito numa força superior. Agora, infelizmente, o que a gente vê são pessoas que se escondem muitas vezes atrás das religiões. Terminei tudo, a minha vontade era de cortar o seu órgão. É. Não faça isso, minha querida, pelo amor de Deus. Mas não valia a pena, poderia acabar presa e ele escolheu trair. Então peguei todas as suas camisas lindas, rasguei e joguei tinta. Comprei seu livro, faço terapia. Ah, o livro que você comprou, né, na época que você mandou o e-mail, é esse aqui, né, que é o primeiro. Porque agora já temos este aqui, que é o segundo, certo? Que é vendido através do meu site, meus livros, tá bom, gente? www.andremassolini.com.br. Você recebe ele na sua casa com autógrafo, com dedicatório e o frete é grátis para todo o Brasil. Faço terapia, estou aprendendo a me amar em primeiro lugar e nunca mais permiti que a carência fale por mim, porque antes eu pensava melhor com alguém do que sozinha. E aí termina o e-mail. Então, você vê que coisa, é mais um desabafo, né, gente? E que serve para nós. Por isso que eu falo que eu gosto muito do formato do canal. Eu sei que eu sou suspeito para falar, né? Porque fui eu que criei o canal, mas eu gosto desse formato, sabe por quê? Porque a gente pode crescer com as histórias, crescermos com as histórias alheias. A gente pode refletir sobre tantas e tantas situações a partir dos tropeços das outras pessoas. A gente pode, na verdade, questionar o nosso próprio caminhar. Então, muitas vezes, vocês dizem, André, suas reflexões me fizeram tão bem. E eu vou te dizer uma coisa, as histórias de vocês também me fazem bem. Você pode ter certeza disso. Eu me considero hoje, comparado com o André de 2013, quando começou o canal, eu me considero uma pessoa muito mais madura emocionalmente, eu me considero um ser humano melhor, sabe? E não estou falando isso aqui, eu não estou falando que eu sou um ser humano pronto, acabado. Oh, eu sou o cara aqui que eu estou em constante processo de construção, mas analisando a minha própria história, a minha própria linha do tempo, eu me sinto um ser humano melhor, me sinto emocionalmente muito mais maduro de quando eu comecei lá em 2013. E quem contribuiu para isso? Vocês, com as suas histórias, para a gente refletir toda semana aqui, refletindo em cima de várias e várias histórias. Isso tem contribuído muito para o meu crescimento. Então, gente, essa história nos ensina o quê? Né? Resumindo, livrarmos-nos da carência. A gente precisa
né? Olha só, ela conseguiu. Conseguiu o quê? Conseguiu fazer um mergulho em si mesma, assistindo aos vídeos, lendo o livro, conseguiu fazer esse mergulho dentro de si mesma e empreendeu as ações. Olha só, gente, eu fico até emocionado, sério mesmo, porque olha, eu estou aprendendo a me amar em primeiro lugar. Isso não é egoísmo. Tá? Cuidado quando se você estiver aí pensando, isso é egoísmo. Não é. Quando a gente se ama em primeiro lugar, veja bem, é um princípio muito simples. Antes de querermos sermos amados, a gente tem que se amar. Isso é amar em primeiro lugar. Eu preciso me amar, eu preciso me gostar, eu preciso me querer bem, senão eu vou entrar nesses enroscos emocionais. Então, o fato de eu me amar, para com essa concepção de que eu vou ser egoísta, de que eu vou ser autossuficiente. A gente precisa reconhecer que existem pessoas, e existem um monte, que são egoístas, claro, pessoas que são autossuficientes, arrogantes, soberbas, mas não tem nada a ver com amor próprio. Amor próprio não tem nada a ver com egoísmo, não tem nada a ver com autossuficiência, não tem nada a ver com arrogância. Simplesmente tem a ver com a gente reconhecer o nosso valor. Entende? A gente reconhecendo o nosso valor, a gente não quer que as pessoas rondem ao nosso redor ou façam a nossa vontade. Ou seja, ó lá, eu quero tudo do meu jeito, é o egoísta. Ou então eu sou arrogante, sou uma pessoa que olha os outros de cima para baixo. A única justificativa para olharmos alguém de cima para baixo é se a gente tiver a intenção de estender a mão para ajudá-la. É a única justificativa para olharmos alguém de cima para baixo. Por que tem gente que quer olhar os outros de cima para baixo, não é verdade? Então, não confundamos as coisas, pelo amor de Deus. Amar-se, em primeiro lugar, antes de eu amar alguém, ou ficar esperando, então, que a pessoa me ame, que eu quero ser amado, eu preciso ser amado. Por quê? Porque eu estou vazio. Eu preciso me amar. Eu preciso me enxergar. Eu preciso me valorizar. Porque a hora que eu me valorizo, me enxergo, e por isso que eu preciso mexer com os conceitos que estão aqui, por isso que assistir aos vídeos é importante, por isso que ler o livro é importante, né? Mexer com as estruturas conceituais é importantíssimo para que eu possa ter ações, porque as nossas ações, elas são resultado dos conceitos que nos norteiam. Então isso é importantíssimo. Você vê uma pessoa que mudou e eu nunca mais vou permitir que a carência fale por mim. Ou seja, por quê? Porque ela detectou que, na verdade, as ações dela eram reflexo da carência na qual ela estava imersa. Tá vendo? Às vezes, as ações que nós temos não é porque eu só encontro o cafajeste, é porque, na verdade, eu vou em direção aos cafajestes porque eu não coloquei a bússola dentro do meu próprio eu. Então, eu vou sempre na direção dos cafajestes, eu vou sempre na direção errada, porque eu não coloquei o norte dentro de mim. E por isso que depois, então, eu crio príncipes em cima de sapos, princesas em cima de pererecas e assim por diante. E aí ela finaliza, não é? Porque antes eu pensava, melhor com alguém do que sozinha. Ou seja, melhor eu estar com alguém do que sozinha. Ou seja, não importa quem. Não importa que essa pessoa esteja fazendo com que eu me sinta um depósito de esperma. Não importa que essa pessoa esteja me desconsiderando, não importa as atitudes que essa pessoa tem para comigo, antes com ela do que sozinha. Tá vendo? Ela conseguiu mudar isso dentro dela. Talvez esteja na hora de você que está me assistindo conseguir mudar isso dentro de você. É aí que você vai começar a ter essa independência emocional. Você vai ser livre. Você vai passar a se amar. E aí sim você pode amar, claro, não é? Às vezes, outro dia eu vi alguém deixou um recado, acho que aqui para mim, André, esse negócio de que a gente não precisa amar outra pessoa é balela, que não sei o quê. Nossa, um comentário revoltado, a pessoa estava revoltada. Escuta, em momento nenhum que eu falo que em primeiro lugar a gente tem que se amar, eu estou querendo dizer que a gente não tem que amar outra pessoa. Em momento nenhum. Minha querida, você que estava toda revoltada, que veio aí, e meu Deus do céu, oh, e
Calma, meu bem, calma, né? Põe um pouco de paz nesse seu coraçãozinho. Em momento nenhum, eu falo que é ruim estarmos num relacionamento. Em momento nenhum eu estou dizendo que a gente não tem que estar num relacionamento. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que se relacionar bem com a gente mesmo. Para que a gente evite essas situações, tá? Para que a gente evite essas situações de anulação. Esse é o problema. Essa é a problemática. O problema não está em relacionarmos-nos com alguém. Jamais o problema é esse. O problema é a gente não ter a capacidade de se relacionar consigo mesmo em primeiro lugar. Esse é o problema. Gente, curte aí, ó. Curte. Se inscreva no canal, não deixa de se inscrever, não. É importante curtir. Sabe que o YouTube tá louco, né? Às vezes você é inscrito no canal, clica no sininho para receber a notificação e ainda assim não aparece a notificação dos vídeos. Duas coisas que você tem que saber. Primeiro, quanto mais você curte, mais o YouTube te notifica. Segundo, ainda que o YouTube não te notifique, presta atenção. Eu sempre fui muito, 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 muito profissional aqui e muito, sabe, comprometido com vocês. Então você pode ter certeza de uma coisa: todos os dias, 11 horas da manhã e 19 horas da noite, o vídeo vai estar no ar. Então não espere o YouTube te notificar. Pode entrar 11 horas da manhã, 19 horas da noite, que o vídeo vai estar no ar, certo? Eu posso estar de férias, eu posso estar não sei o quê, mas você pode ter certeza. Se eu for sair de férias, eu me mato 2 semanas antes para deixar tudo gravado e tudo programado, e o vídeo vai ao ar. Tá bom? Então, não espere a notificação do YouTube. O YouTube é uma plataforma imensa, né, com milhões de vídeos por minuto. Então, não espere que o YouTube te alerte sempre, não. Tá bom? Gente, inscreva-se, me siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, compartilhe com seus amigos esse vídeo no WhatsApp. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.